Vocês estão prontos para mais uma análise de texto no canal MAPC em alemão, né? Para quem começa seguindo o curso de alemão aqui no canal, faço essas análises de texto, já tenho algumas postadas aí, pretendo fazer mais, especialmente se vocês mostrarem mais vontade aqui. Eu vou analisar esse texto aqui sobre o Brasil. É sempre interessante ler textos estrangeiros sobre o Brasil. Uma das grandes vantagens de aprender uma língua estrangeira é que você tem acesso a opiniões, às vezes, sobre o seu próprio país, vindas de outros países, né? De outras culturas. Você pode ler coisas que aqui você não lê, porque não está traduzido. Então eu achei esse texto aqui da uma publicação chamada Giga, de Hamburg. O foco na América Latina. Aqui é um texto sobre as eleições no Brasil, né? Estou fazendo esse vídeo aqui dia 2 de outubro de 2018. Faltam poucos dias para as eleições do primeiro turno de 2018. E na mídia estrangeira continua saindo alguns textos sobre essa nossa situação política no Brasil atual. A gente tem o título Wahl in Brasilien, Rechtspopulismus auf dem Vormarsch. O texto usa esse termo Rechtspopulismus, que é bem comum na Alemanha chamar qualquer coisa da direita de populismo de direita. Auf dem Vormarsch. Marsch é marcha, né? Vor é antes, ou seja, marcha é de antes, ou seja, está avançando para frente, marchando para frente. O populismo de esquerda está marchando para frente. Wahl é eleição. Wahl in Brasilien. Rechtspopulismus auf dem Vormarsch. Der rechtsextreme ehemalige Militär Jair Bolsonaro führt 2 Wochen vor der brasilianischen Präsidentschaftswahl am 7. Oktober die Umfragen an. O extremista de esquerda, ex-militar Jair Bolsonaro, está liderando 2 semanas antes da eleição presidencial do Brasil, dia 7 de outubro, as pesquisas Umfragen. Observe esse termo aqui, Umfragen. Frage é a questão, pergunta. É em torno, em volta. Ou seja, pergunta em volta, ou seja, são as pesquisas de opinião. Veja a lógica da formação de palavras em alemão, extremamente importante isso. Então aqui diz que o extremista está liderando as pesquisas para a próxima eleição, dia 7 de outubro. Ihm, para ele, lhe, seria o pronome de terceira pessoa no dativo, fehlen, lhe faltam, ihm fehlen, zwar significa que a pessoa está admitindo uma verdade que talvez não seja muito palatável. É bem verdade, a bem da verdade, lhe faltam experiências de governo, Regierungserfahrung, Erfahrung é experiência, Regierung é governo. Então, a bem da verdade, lhe faltam experiência de governo e uma aliança partidária, Parteienallianz, gewichtiger, que significa importante. Doch weiß der umstrittene Politiker die Wut der Brasilianer über die Dauerkrise zu kanalisieren. Doch, mas é bem doch indica que uma coisa é verdade, ou embora, embora, mesmo assim, é bem verdade, weiß, sabe, der umstrittene Politiker, o político é controverso, umstritten vem de Streit, que é controvérsia. Umstritten é controverso. O político controverso sabe canalizar a raiva, a ira de Wut de brasiliana, a ira dos brasileiros sobre a crise duradoura. Veja como o alemão forma palavras com uma facilidade incrível, A gente tem Dauerkrise, a palavra Dauer, que vem do verbo dauern, durar, pode ser prefixada a palavra crise para significar uma crise duradoura. Em vez de usar como adjetivo, podia ser de andauernde Krise, mas a de Dauerkrise zu kanalisieren. Observa que o verbo weiß sabe canalizar, precisa de zu para se ligar a um verbo à sua frente. Então, weiß zu kanalisieren, ele sabe canalizar. Dabei gelingt es Bolsonaro, sich mit polemischen Beiträgen in den sozialen Medien als Gegenentwurf zur korrupten Politikerkaste zu inszenieren. Dabei
nesse cenário, nesse caso, né, bei indica junto a, né, junto a isso. É muito comum essa palavra da bei, não é muito traduzível no alemão. Para quem está no alemão inicial, intermediário, vai se acostumando com esse dabei, que é muito comum aparecer. Dabei nesse caso, aí, nessa situação, né? Gelingt es Bolsonaro. Gelingen indica ter sucesso, conseguir, só que ele é um verbo inverso. A estrutura argumental dele é inverso porque o sujeito aqui é esse, é um verbo impessoal, e a pessoa que consegue fica no dativo, fica no objeto indireto. Gelingt es Bolsonaro. Como não tem artigo, a gente não sabe que Bolsonaro está no dativo, mas se fosse um pronome de terceira pessoa masculino, seria dabei gelingt es ihm. Sich mit polemischen Beiträgen in den sozialen Medien als Gegenentwurf zur korrupten Politikerkasse zu inszenieren. Né? Então, nesse caso, mesmo assim, o Bolsonaro consegue se inserir, se inscenieren, se entrar em cena, né? Não é encenar, do português, que indica encenar significaria uma farsa, né? Inscenieren seria se inserir na cena com contribuições polêmicas. Beitrag, der Beitrag, a contribuição. O verbo beitragen, contribuir. Beitragen zu. Então, o substantivo der Beitrag, a contribuição, plural Beiträge, aí está no dativo plural por causa da preposição mit, que exige dativo. Então, mit polemischen Beiträgen, ele sabe, com contribuições polêmicas, se inserir, né, nas mídias sociais como contraprojeto, como Entwurf é um projeto. Der Entwurf vem do verbo entwerfen, que é desenvolver, projetar, e gegen é contra. Então, Gegenentwurf é o projeto contrário à casta de política, a corrupta casta de políticos. Mais uma vez, um substantivo composto aqui, casta e política. E daí tem uns bullet points aqui que ele coloca um cenário do Brasil. Brasilien steckt in einer tiefen Krise. O que é steckt? Né? Stecken é literalmente enfiar, mas é muito comum no alemão coloquial dizer que é usado como para indicar a localização de alguma coisa. Você está enfiado, estar enfiado em, né? O Brasil está enfiado em uma crise profunda. In einer tiefen Krise. Né? In indica dativo, einer é o dativo do artigo indefinido feminino, né? E tiefen Krise. Né? Nos meus vídeos de gramática alemã tem toda a declinação dos adjetivos e dos artigos em alemão, tá? Com detalhes de saber por que se coloca essas partículas aí como esse en. O adjetivo tief é profundo. Então o Brasil está enfiado em uma crise profunda. Ela, né, você vê aqui em alemão, sie se refere a crise. Crise é feminino, então o pronome que retoma crise é o pronome feminino. Ao contrário do inglês, onde os substantivos abstratos, aliás inanimados, né, são retomados sempre pelo pronome neutro it, que seria o es do alemão. Sie ist, essa crise é a consequência de Folge, que vem do verbo folgen, que é seguir. Né, essa crise, ela é a consequência de uma recessão. Observa aqui o dativo feminino. Einer, de uma. Sie ist die Folge einer Rezession. Ela é a consequência de uma recessão com taxas de crescimento negativas, minus Wachstumsraten. Wachstum, crescimento, vem do verbo wachsen, crescer. E Rate, né, cognato no inglês rate, que é uma taxa. Com taxas de crescimento negativa de 4% e um escândalo de corrupção. Mais uma vez no dativo, porque tem mit, né? Tudo com dativo aqui. E um escândalo de corrupção que está chacoalhando, erschüttern, chacoalhar, balançar, das politisches System, o sistema político. Ein fruchtbarer Boden für Autoritarismus, um solo fértil para o autoritarismo. Boden, cognato do inglês bottom, é um solo, um piso, um fundo. Fruchtbar, né? Frucht, que é fruta, né? E bar, que é o sufixo que indica a potencialidade, né? Aquele que pode dar frutas, ou seja, frutífero.
né, um frutífero, fértil, né, um solo fértil para autoritarismos. Com seu programa radical, mit seinem radikalen Programm, mobilisiert Bolsonaro die gebildete Mittelschicht und ultrakonservative Wähler. Com seu programa radical, Bolsonaro mobiliza a classe média educada, gebildet. Né? Bilden é formar, educar. Então, gebildet é educado, formado. Mittelschicht, né? Classe média, Schicht é camada, que é cognato do inglês shift, no sentido de turno, né? Então aqui a gente tem Mittelschicht, camada do meio, uma classe média. Ultraconservativa Wähler e eleitores ultraconservadores. Der unter Korruptionsverdacht stehende Präsident Michel Temer hat eine unpopuläre Austeritätspolitik verfolgt. Aqui a gente tem um exemplo interessante de como o alemão não usa a locução preposicional depois do substantivo, né? Quando ela é usada como adjetivo. Então a gente em português diria aqui: o presidente Michel Temer, sob suspeita de corrupção. Aqui em alemão vocês falam sob suspeita de corrupção estando o presidente Temer, né? Stehen é estar em pé. Então aqui é o presidente Michel Temer, que está sob, em português a gente teria que falar que está sob suspeita de corrupção, tem perseguido, né? Hat verfolgt, verfolgen, perseguir, que vem de folgen, seguir, né? Ele tem perseguido uma política de austeridade impopular. Lula da Silva von der Arbeiterpartei, PT, ist bereits wegen Korruption verurteilt. Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, já foi condenado por corrupção. Dennoch, mesmo assim, erlauben es ihm seine hohen Beliebtheitswerte, den PT-Kandidaten Fernando Haddad aus dem Gefängnis entscheidend zu unterstützen. Mesmo assim, erlauben es ihm, popularidade, os valores de apoio. Beliebt é adorado, amado, né? Beliebtheit é popularidade e Werte são valores. Então seus altos valores de popularidade o permitem, erlauben, den PT-Kandidat Fernando Haddad aus dem Gefängnis entscheidend zu unterstützen. Eles permitem apoiar, unterstützen, apoiar, decididamente, entscheidend, né, do verbo entscheiden, que é decidir. Eles permitem apoiar decididamente, decisivamente, né, o candidato do PT, Fernando Haddad, a partir da cadeia, aus dem Gefängnis. Das Gefängnis é a cadeia, aus exige dativo, então aus dem Gefängnis. Eine zentrale Parole Bolsonaros lautet Waffen zur Selbstverteidigung für alle. Um lema central de Parole, em alemão, significa um lema, uma palavra de ordem, um slogan. Um slogan central do Bolsonaro, lautet, soa, vamos soar, né, dar o som. Waffen zur Selbstverteidigung für alle. Armas para autodefesa. Verteidigung é defesa, Autodefesa, Selbstverteidigung für alle, para todos. Die Militarisierung der Gesellschaft als Rezept gegen die ausufernde Gewalt. A militarização da sociedade como receita contra a violência transbordante, né, excessiva. Ufer é a margem do rio, né? Ausufernd é aquilo que transborda, que vai além das margens, excessivo. Então a militarização da sociedade como receita contra a transbordante violência. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im September wurde Bolsonaro selbst Opfer einer Messerattacke. Em um evento de campanha para a eleição, Wahlkampf. Kampf é luta, Wahl é eleição. Então é a disputa pela eleição, a campanha
né, política, para eleição. E Veranstaltung é um evento. Veranstaltung em aqui bei, né, que indica junto a, na presença de, durante alguma coisa, é uma preposição de difícil tradução em português, também pode ser traduzida como tempo também. Bem, quando a expressão é de tempo, ela pode ser também usada para indicar tempo, como durante. E, então, em um evento de campanha, em setembro, o próprio Bolsonaro, wurde Bolsonaro selbst Opfer, vítima, Opfer, das Opfer, einer Messerattacke. O próprio Bolsonaro foi vítima de um ataque com faca. Messer, das Messer, a faca. Der katholische und vormalige Baptist begründet seine Positionen gegen Abtreibung sowie gleichgeschlechtliche Ehe und für die Todesstrafe auch mit seinem Glauben. O católico e ex-batista justifica, begründen, justificar. Grund é razão, motivo. Também é o piso, solo, a base, né? Begründen, justificar sua posição contra o aborto. Abtreibung, né? Treiben, em alemão. O verbo treiben é impelir, conduzir, levar, né? Ab é para longe, para fora, para baixo. Então, conduzir para fora, expulsar, expelir para fora, né? Ser o aborto. Suas posições contra o aborto, bem como o casamento homossexual, aqui uma palavra pode ser um pouco confusa para muita gente pronunciar. Gleichgeschlechtliche. Positionen gegen Abtreibung und sowie gleichgeschlechtliche Ehe. Gleichgeschlechtliche Ehe. Gleichgeschlechtliche Ehe. Gleich é igual. Geschlecht é sexo, gênero. Então, gleichgeschlechtlich é homossexual, do mesmo sexo. E a favor, für, indica para, por, né, em benefício de, mas também pode significar a favor de. A preposição für sozinha pode significar a favor de. A favor da pena de morte. Também com sua crença, ou seja, ele justifica essas posições também com sua fé. Der Glaube. Né, observa que a palavra Glaube ganha N nos casos oblíquos. Né, mit seinem Glauben. Der Glaube mit seinem Glauben. Wirtschaftlich wettert Bolsonaro gegen hohe Steuern und den Einfluss Chinas. Nach dem Motto Brasil first verspricht er die Schaffung Millionen neuer Arbeitsplätze. Economicamente, Bolsonaro como que troveja. Wetter é o tempo em alemão, the weather, né? Das Wetter. Então, Wetter é você trovejar contra alguma coisa. Wetter Bolsonaro gegen, contra. Hohe Steuern, impostos altos. Die Steuer, feminino. Plural, Steuern, imposto. Und den Einfluss Chinas, contra a influência da China. Der Einfluss, a influência. Nach dem Motto Brasil first verspricht er die Schaffung Millionen neuer Arbeitsplätze. Nach, que significa depois ou na direção de, também significa conforme, de acordo com. Né? Então, de acordo com o motto, o lema, o slogan Brasil first, ele promete, versprechen, prometer, a criação de Schaffung. Schaffen é o verbo criar, de Schaffung é a criação. A criação Millionen neuer Arbeitsplätze, de milhões de novos postos de trabalho. Der Arbeitsplatz, die Arbeitsplätze.